Olá pessoal, sou o professor Danusa Oliveira e vamos dar início a mais uma aula de biologia. Vamos tratar do tema hoje os conceitos básicos em genética, certo? E o que seria então a genética? Podemos definir genética, que é um estudo da biologia, principalmente como ocorre a transmissão de características de organismo aos seus descendentes. Sendo assim, nós podemos dizer, resumidamente, que ela é uma ciência que se volta para o estudo da hereditariedade, preocupando-se também com a análise dos genes. Essa é uma pequena introdução sobre os conceitos básicos em genética. Vou passar adiante, certo? Dentre os conceitos básicos da genética, em que nós vamos dividir essa aula em duas aulas, essa é a parte 1, vamos falar sobre os cromossomos, que são divididos em 3. Nós temos os cromossomos autossômicos, que são os cromossomos não sexuais. Nós temos os cromossomos homólogos, que eles são do mesmo tamanho e formam e possuem o mesmo gene, certo? Pertencentes ao mesmo par. E nós temos os cromossomos sexuais, que são o X e o Y, e que possuem os genes que determinam o sexo do indivíduo, certo? Nós também vamos falar sobre a herança, a nossa herança genética, uma herança autossômica, certo? Que é determinada por genes. Nós podemos falar também da herança ligada à sexualidade, a genética, que ela pode ser estudada na transferência de características de geração para geração, que é a hereditariedade, e falamos sobre genótipo, fenótipo, hemozigotos, tudo isso dentre essas duas aulas. São mais ou menos esses conceitos que nós vamos ver nessas duas aulas. Vamos conhecer um pouco sobre os cromossomos. O que seria então os cromossomos? Essa imagem a gente vê que é uma imagem real, o formato dele. É uma foto tirada microscopicamente, que dá para ver em foto real como seria essa formação cromossômica. Os cromossomos, eles são estruturas moleculares formadas por DNA e aminoácidos. São os portadores, por assim dizer, dos genes, certo? Os genes, eles são encontrados nessa formação cromossômica. A estes conferem todas as características de hereditariedade a qual carregam. Os genes nos cromossomos são arranjados de forma linear, ok? Cromossomos homólogos. O que seriam os cromossomos homólogos? Cada cromossomo presente no espermatozoide encontrará correspondência nos cromossomos do óvulo. Por essa imagem dá para você ver que a imagem aqui mostra que são vindo do espermatozoide do homem junto com o óvulo da mulher, que vai dar as características aqui encontrada da cor dos olhos, o tipo de sangue, a cor do cabelo e o crescimento do ser humano, certo? Tudo isso você pode encontrar nos cromossomos homólogos. Cariótipo, certo? O cariótipo, nada mais nada menos, é um conjunto de cromossomos de um indivíduo, que é denominado, de cariótipo. Diante disso, encontramos nesse conjunto as informações que determinam as características de um ser.
O cariótipo da espécie humana apresenta 23 pares, como vocês aqui estão observando, certo? De cromossomos, 22 pares são homólogos. Vocês observam que nós temos aqui o número 22, esses 22 aqui pares são homólogos. Esse outro aqui, que seria o 23, ele é separado. Por que que ele é separado? Porque esse daqui ele deixa de ser homólogo e se transforma em cromossomo sexual. É esse cromossomo que ele vai definir a sexualidade do indivíduo. Por esse cromossomo que nós estamos observando, que é para ser o 23, nesse caso aqui nós temos o cromossomo 23XX. Então, aqui seria um indivíduo do sexo feminino. Se fosse XY, seria masculino. Mas como é XX, aqui se torna um cariótipo de um indivíduo do sexo feminino. Positivo? DNA. Que seria o DNA? O DNA é nada mais, nada menos do que o ácido desoxirribonucleico, certo? É um tipo de ácido nucleico onde nós encontramos todas as informações necessárias para a síntese de proteínas. É por isso que ele é o responsável por armazenar todas as características de um indivíduo. É muito conhecido o DNA no teste de paternidade, certo? Ele vai tirar aquela prova se realmente o indivíduo corresponde ou então tem uma herança genética daquela pessoa que é feito o exame. Toda a informação genética que você possa encontrar em um indivíduo, você vai encontrar no DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Entendi? E nós vamos aqui falar dos genes. Nós temos aqui os genes alelos, os que determinam as características no organismo, certo? São tipos de genes encontrados dentro do DNA, onde nós vamos diferenciar algumas características do ser humano. O formato do queixo, o formato dos olhos, a cor dos cabelos, isso tudo é encontrado nos genes, ok? Os genes nada mais nada menos é que partículas diminutas que contêm material genético, certo? Produzem proteínas que são responsáveis pela determinação e transmissão das características hereditárias. Para que se entenda melhor, o ser humano ele vai passar de geração em geração as características hereditárias de pai para filho, certo? É aí onde se dá a hereditariedade pelo estudo dos genes. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Espero que todos possam ter compreendido a aula de hoje. E depois nós vamos vir com a parte 2, onde fala sobre genética. Ok?